Salve, salve, irmãos! Espero que você esteja bem, espero que você esteja com saúde, espero que você esteja com energia, com disposição. Eu me chamo Gabriel Franco e esse é o projeto Novo Humano. É um projeto que eu resolvi dar início agora em 2023 para que, através de um pouco da minha experiência, de um pouco do meu conhecimento, eu possa levar mais saúde e bem-estar para a sua vida. Eu chamo de novo humano porque em algum momento da minha vida, que graças a Deus ficou para trás, eu era uma pessoa que vivia doente, que tomava um remedinho para, pelo menos para dor de cabeça, 1, 2, até 3 vezes por semana, e a gente não nasce doente, né? Então não tem porquê a gente viver doente. As doenças, elas são frutos dos nossos hábitos, né? Existe ali uma parcela genética, mas inclusive essa parcela genética hereditária, ela também pode ser freada através dos seus hábitos, e esse é o principal objetivo desse projeto. São seres humanos mais saudáveis, seres humanos com mais disposição, com menos dependência de medicamentos ou do que quer que seja, e com o objetivo de trazer essa alegria de viver, que é ser saudável para a sua vida. Iniciamos aqui mais um vídeo, onde eu vou trazer alguns esclarecimentos, algumas curiosidades, e espero que isso possa contribuir para a sua vida em algum sentido. E para começar esse vídeo, eu quero começar com 2 frases. Uma delas é do Hipócrates, o pai da medicina, que ele dizia que o alimento seja seu remédio e que seu remédio seja seu alimento. E é uma frase muito simples, porém muito profunda. Nós não sabemos comer hoje em dia. E pode parecer meio tosco essa frase, mas é exatamente isso. O que nós ingerimos hoje, os comportamentos, os hábitos que a gente tem em torno da alimentação, eles são um dos principais motivos do nosso adoecimento. E eu quero trazer luz a essa questão para que, detendo a informação, você possa modificar os hábitos, se for da sua vontade, e assim colher mais saúde na sua vida. A segunda frase é uma frase que em algum momento lá atrás da minha vida eu não levei muito a sério e eu paguei o preço por isso, literalmente, e sou até grato por esse movimento que aconteceu na minha vida, porque foi através dessa dor que eu busquei por mais saúde, por um estilo de vida mais saudável, e através desse movimento também eu ganhei uma experiência, ganhei uma bagagem, que é essa que eu compartilho aqui com vocês. E a segunda frase é: quem não tem tempo para cuidar da saúde, vai ter que arrumar tempo e dinheiro para cuidar da doença. E é nesse sentido que eu gosto de trabalhar, sabe? É nesse sentido que eu vivo. A prevenção. A maioria das patologias, das doenças, das consequências disso podem ser prevenidas. Então, por que esperar que a doença chegue, que uma doença se instale na sua vida para tomar uma atitude, se a gente pode tomar agora e frear, né, esse processo e adormecer esse processo, cuidar da doença, né, como diz o Dr. Laí Ribeiro, tratar uma doença, ela é como você cavar um poço com sede, é como você fabricar uma arma depois da guerra ter começado. Então não há necessidade, né? Quando a gente trabalha com prevenção, as coisas acontecem de uma melhor forma, de uma forma mais controlada e, sem dúvida nenhuma, com efeitos menos severos na nossa vida. A medicina, ela avançou muito, né, de uns tempos para cá. Existe muita tecnologia, muita ciência, muitos estudos, pesquisas feitos em cima das doenças, das curas, e vamos usar, né, isso ao nosso favor para que a gente possa levar uma vida leve, saudável, da melhor forma possível.
Então, embora pareça muito normal hoje em dia, normal vem de uma norma, né? Uma norma que alguém falou que estava tudo bem e a gente aceitou. Mas não é natural a gente ficar doente. Não é natural a gente ficar gripado 2, 3, 4 vezes por ano. Isso é o resultado dos nossos maus hábitos. Não é normal a gente tomar 4, 5, 6 comprimidos ali junto ao café da manhã, logo que acorda, para controlar as doenças crônicas ou que não sejam crônicas na nossa vida, né? Então, esse movimento de prevenção pode auxiliar ali a que a gente viva uma nova realidade, né? Não estou falando para você retirar os seus medicamentos, sempre lembrando aqui que esse conteúdo que eu trago, ele é um conteúdo de conhecimento, de informação, de esclarecimento. Eu gosto de deixar muito claro que eu não sou médico, né? Embora todo o meu conhecimento é embasado em médicos aos quais eu confio, né? Mas sempre que você sentir algo aí, um médico deve ser consultado. E eu bato muito nessa tecla médicos integrativos, pelo amor de Deus, gente. Não fique escravo do jaleco branco, não fique escravo daquele médico que muitas vezes vai te manter refém de um medicamento pelo restante da vida, né? Que ele vai tratar apenas os sintomas da sua doença. Então, o remédio, como o próprio nome diz, ele remedia, ele não trata, ele não cura. Então, não permaneça nesse ciclo pelo resto da sua vida. Junto à medicação que você já toma, vá buscando a raiz do problema, vá buscando a solução definitiva do problema. Em muitos dos casos, diria que na maioria deles, é possível que você se livre desses medicamentos, é possível que você não seja mais refém da indústria farmacêutica e possa aí viver uma vida com mais liberdade. A indústria alimentícia, ela nos adoece. Hoje, os alimentos que a gente tem à nossa disposição, em muita abundância, diga-se de passagem, eles nos adoecem, a maioria deles. E a indústria farmacêutica nos vicia. Então a gente fica nesse ciclo de adoecimento e tratamento, adoecimento e tratamento, adoecimento e remédio, né? Na verdade, não é tratamento porque aquele remédio ele não tem a finalidade de te curar. Por quê? Porque senão a indústria farmacêutica te perde e ela não quer isso. Infelizmente é uma realidade que quanto antes a gente olhar para isso, mais claro vai ficando, mais nítido a gente vai percebendo, né, que existe aí todo um jogo, né? Eu não quero entrar muito profundamente nisso agora, para não entrar muito numa teoria de conspiração, vamos dizer assim, mas existe todo um jogo aí de adoecimento e cozinhamento ali da doença. A maioria dos medicamentos eles não vão te tratar, eles não vão te solucionar o problema. Então, ao passo que você adoece, você vai lá e remedia esse sintoma. Mas se a gente não tratar a causa, a raiz, e grande parte dela está na nossa alimentação, a gente jamais vai se libertar desse ciclo. Então, a minha principal missão aqui é trazer a libertação desse ciclo, é te mostrar um estilo de vida que é completamente possível, que é completamente acessível a qualquer pessoa que esteja a fim de fazer uma mudança definitiva na sua vida e se libertar desse ciclo. Cada vez mais comum a gente vê aquela caixinha de remédio em cima da mesa do café da manhã, né? É um remédio para o estômago, é um para o colesterol, é um para pressão, um para artrite, enfim, estamos à base de medicamentos hoje em dia, né? É um medicamento para acordar, é um medicamento para dormir, é um medicamento para estabilizar o seu humor. E esses remédios eles têm efeitos colaterais, né? Então um vai cobrindo o outro. Você toma um remédio para pressão, que aí dá um negócio no seu estômago, aí você toma um para o estômago, que aí te dá não sei o que, aí você toma outro e toma outro. Enfim, ficamos presos nesse ciclo.
quando na verdade a medicação ela, ela não é algo que deveria fazer parte das nossas vidas. Mais uma vez, eu quero deixar claro que você não deve retirar as suas medicações por conta própria, né? Eu vejo várias pessoas fazendo isso e se dando super bem, porém é algo perigoso, arriscado de se fazer sem um acompanhamento médico. Então, busca um médico integrativo, um médico funcional, que vai olhar para o seu ser como um inteiro e que vai tratar a causa da doença, que vai buscar juntamente com você. Hoje em dia a relação médico-paciente ela deve ser uma relação de via dupla, né? A gente não pode simplesmente endeusar o médico, acreditar em tudo que ele está falando, sem querer desrespeitar a carreira de qualquer médico de forma alguma, mas é porque eu vivi esse ciclo por muito tempo. Ia no médico, tá com isso, toma isso. Tá com isso, toma isso, por tantos dias. E após aqueles dias ali, logo a doença se manifestava de novo. Então comecei a achar um pouco estranho isso, sabe? Comecei a pensar, poxa, mas eu vou no médico, ele me indica um medicamento e eu tomo esse medicamento, ou seja, eu segui o que ele falou e logo mais a doença se manifesta de novo e até a hora que eu falei, não, chega, cansei desse ciclo, cansei de tomar remédio. Desde que eu me entendo por gente, eu nunca gostei de tomar remédio. Eu sempre tive essa consciência de que o remédio ele remedia, ele não trata a causa, mas acabei, né, me deixando levar pelo movimento, né, que não deixemos nos levar pelo movimento, né, não é porque todo mundo está fazendo que a gente deve fazer. Então, questione, sabe? Questione o seu médico, inclusive, para que esse remédio, qual é a causa dessa doença que eu tenho, porque dessa forma a gente, inclusive, contribui para o melhoramento dos tratamentos, né? Não só dos nossos, mas para os próximos irmãos que virão, para os próximos pacientes daquele médico. Se ele for questionado, em algum momento ele mesmo vai se questionar, assim a gente espera, né? E buscar por soluções mais alternativas, né? Existem muitos médicos hoje que buscam por olhar para a raiz da doença e não apenas tratar ali os seus sintomas, porque fatalmente tratando os sintomas, essa doença vai voltar para a tua vida. E não é isso que a gente quer. A gente quer levar um estilo de vida saudável, um estilo de vida livre, um estilo de vida onde nós tenhamos autonomia e liberdade para fazer o que a gente quer, né? A saúde, ela não é um fim. A saúde, ela é um meio para se viver a vida. Então, enquanto a gente estiver buscando a saúde como um fim, a gente não está vivendo, a gente está sobrevivendo. E isso não é bacana, não é legal. Eu vou dizer algo aqui, eu acho que você concorda comigo, que assim, existem bens muito valiosos na nossa vida. O tempo, a saúde, né? Pergunta para uma pessoa, a gente já vê em vários documentários, né? O próprio Steve Jobs, né? Cara, o cara bilionário, tudo que ele queria era saúde, porque todo aquele dinheiro na conta dele não valia de nada. Existem casos, eu não sei se é o dele, mas eu vi em algum documentário também, de um bilionário que o que ele gastava por, vamos supor assim, ele estava internado, né? Estava no estado final de uma doença, e o que ele gastava por semana em alimentação eram $4. Era uma sopinha ou um soro na veia, porque era tudo que o corpo dele podia receber de nutrição. Então, se você perguntar para qualquer pessoa que esteja aí no leito de hospital, que esteja no final da vida, e não por uma causa natural, não de forma natural, mas por alguma doença severa, tudo que ele ia querer ter é mais saúde, né? A saúde a gente não pode comprar. O dinheiro compra a remediação e o tratamento daquela daquela doença já em estado avançado. Mas a saúde, propriamente, a gente não pode comprar ela de volta. Uma vez que a gente vai perdendo, ela vai se esvaindo. E a única forma da gente ter mais saúde é com prevenção,
Como diz o Dr. Laí Ribeiro também, a saúde ela vai a cavalo e ela volta a pé. Então, não deixe que ela vá muito longe, porque um cavalo anda muito mais rápido que um ser humano e talvez se você titubear, se você vacilar nesse ponto, ela pode já estar muito longe de você quando você cair por si e resolver chamá-la de volta. Então, bora nesse movimento de prevenção, nesse movimento de plantar a saúde diariamente, de semear a saúde diariamente, não só nas nossas vidas, mas nas vidas das pessoas que a gente ama, das pessoas que estão ao nosso redor, porque sem dúvida nenhuma esse é o melhor movimento que existe para sermos mais felizes, mais alegres, né? Não dá para a gente ser uma pessoa feliz se a gente está preocupado com o nosso parente que está doente. Não dá para ser feliz e pleno se a gente está preocupado com a nossa própria doença. Então, nascemos para sermos saudáveis e é uma questão de escolha nossa manter isso. E aí, quando eu falo nessa questão de escolha, muita gente bate numa tecla assim, ah, mas meu pai teve, minha mãe teve, né? A questão da hereditariedade. E novos estudos demonstram que sim, você pode carregar o gene, a hereditariedade de certa patologia. Porém, as suas escolhas, os seus hábitos têm a capacidade de adormecer, de silenciar aquela doença dentro de você. Então é tudo uma questão de escolha sim, é uma questão de responsabilidade, de autorresponsabilidade sim. E pode parecer duro isso que eu estou falando, é muito mais fácil, muito mais cômodo a gente simplesmente jogar a culpa na nossa hereditariedade e não modificar os nossos hábitos, mas cada vez mais os estudos demonstram que não somos reféns da nossa hereditariedade, que não somos reféns dos genes que herdamos e que a gente tem a capacidade sim de silenciar, de adormecer uma doença, mesmo que ela esteja presente ali nos nossos ancestrais, na nossa família, de forma simples, que é modificando os nossos hábitos. Trazendo aqui um fato que é curioso para mim, existe uma distinção entre o que é hereditário e o que é genético. Por exemplo, a sua avó fumava. Você pode ter nascido com uma predisposição à asma. Porém, isso não é genético, isso não modificou o seu DNA, né, o genoma. Existe uma distinção entre o que é genético e o que é epigenético. O que é genético está no seu DNA e o que é epigenético está nas proteínas em volta do seu DNA, chamado estonas, que são proteínas que interagem com o meio ambiente. Por isso que o meio ambiente onde você vive e o seu estilo de vida, eles vão ser mais importantes do que a sua própria genética, né? Batendo mais uma vez na tecla, você não é refém da sua genética, da sua hereditariedade. Então, trazendo aqui de uma forma muito clara, muito simples, que qualquer pessoa pode entender, o gene ele é como se fosse uma lâmpada e a epigenética é como se fosse um interruptor. Então, se você tem aí um caso de câncer de mama, por exemplo, na sua família, mas você não ativar esse gene, você pode silenciar esse gene dentro de você. Você pode viver a sua vida inteira sem se preocupar em ter um câncer de mama. E como que a gente silencia isso? O que é o epigênio? O que é esse interruptor? A nossa alimentação, nosso estilo de vida, a qualidade do nosso sono, enfim, a forma com a qual interagimos com o meio ambiente, a forma como a qual interagimos com a vida. E uma das principais formas da gente não acionar esse interruptor dessa doença que pode ter vindo dos nossos genes é a nossa alimentação. Então, quando a gente muda a nossa alimentação, quando a gente muda o nosso estilo de vida, mas eu vou me atentar aqui mais à alimentação, a gente muda a nossa vida. Mudar a alimentação é mudar a vida. E, infelizmente, a gente não foi ensinado a fazer isso. Né? Hoje em dia a gente consome muito carboidrato refinado. Né? Como eu dei o exemplo no outro vídeo, o café da manhã do brasileiro ele é bizarro do quão pobre em nutrientes.
enfim, a gente não sabe comer, né? A gente não sabe comer porque não nos foi ensinado, porque existe aí todo um lobby, toda uma indústria por trás disso daí que visa o lucro e não a sua saúde. Por isso a importância da gente despertar, da gente adquirir esse conhecimento e decidir o que fazer com ele, né? Porque a partir do momento que a gente traz luz, que a gente traz clareza a essas questões, tudo vira uma questão de escolha. Do que eu vou me nutrir, né? Ou do que eu vou deixar de me nutrir. A desnutrição, ela, embora tenha ali a questão das pessoas que passam fome, né? E isso é um absurdo num planeta onde existe abundância de alimentos, ela também está relacionada às pessoas que comem, inclusive excessivamente, né? Existem diversos casos, né? As doenças estão atreladas a isso, as doenças estão relacionadas à desnutrição. E a desnutrição não é somente daquela pessoa que passa fome, que não tem o que comer, mas sim daquela pessoa que faz várias e várias refeições no dia, mas são refeições pobres em nutrientes. O nosso corpo ele precisa de nutrientes, de vitaminas, de sais minerais, de carboidratos, de proteínas. E quando eu digo carboidratos, pode parecer até confuso, né? Mas carboidratos verdadeiros, não carboidratos refinados. São esses que passam pela indústria e que são verdadeiros venenos para o nosso corpo. Então, diariamente ali a gente pode estar ingerindo uma alta quantidade de calorias, porém vazias em nutrientes. E isso em algum momento vai cobrar um preço e geralmente o preço que a saúde cobra, ela vem cheia de juros, é um preço bem caro e que ninguém quer pagar. Mas para que a gente não pague essa fatura lá na frente, a gente tem que cuidar agora. Agora é o momento de fazer a diferença. E existe também a questão, né, daquela pessoa que já se alimenta saudável, que não consome produtos alimentícios e que muitas vezes continua colhendo doença, né, continua tendo a doença presente na sua vida. E isso tem um motivo, né? Por exemplo, a origem dos alimentos. Muitas vezes ali aquele tomate que você compra ali no supermercado ou na feira, ele tem a origem de um agricultor ali que faz a plantação de tomate há 10 anos na mesma terra. Então, se você olhar no livro de biologia, no tomate contém selênio, mas o cultivo desse tomate na mesma terra durante 10 anos deixa aquele solo no qual ele é plantado pobre nesse nutriente. Então, 10 anos depois de plantar tomate na mesma terra, aquele tomate ele não vai ter selênio, porque todo o selênio foi consumido pelas plantações anteriores, pelas safras anteriores. E daí a importância de uma suplementação, sabe? O brasileiro ele é muito carente de sais minerais, de vitaminas, e existe, né, uma maneira de suplementar isso daí na sua vida, e é muito importante suplementar, né? A OMS vê o brasileiro hoje como uma parcela da humanidade que é um dos mais deficientes em magnésio, né? Dentre outras diversas deficiências de vitaminas e minerais no nosso organismo. Então, aquilo que não pode ser suprido, né? Os nutrientes que não podem ser supridos no nosso organismo pela alimentação, eles devem ser suplementados através de suplementos, né? E isso só um médico vai poder te dizer com um exame ali na mão, né? Com um hemograma seu, para poder, de fato, suprir essa necessidade de todos os nutrientes que a gente precisa para ter uma vida equalizada, uma vida harmoniosa, uma vida com saúde. E é muito importante ter o acompanhamento de um médico bom para isso, para que ele não te indique, né, que ele não te prescreva ali um polivitamínico, né? Esses polivitamínicos que vendem na farmácia, tipo de A a Z, não sei o que lá, cara, isso você tá jogando dinheiro fora. Então é importante você ter um bom médico que entenda de suplementação para esse caso, né? Se for da sua necessidade, né? Um exame, somente um exame vai poder dizer isso. Não tem como olhar para o seu rosto e
tirar essas conclusões, é necessário alguns exames. Então, busque por um médico bom, né? Busque por uma alimentação boa. A maioria das suplementações são possíveis de serem feitas com os alimentos, né? Desde que a origem desse alimento seja uma origem boa, né? Hoje existem diversos Existem diversos agricultores, né? Agriculturas familiares, onde aqueles alimentos que são produzidos ali, eles são produzidos da maneira correta, né? Respeitando ali os espaços e intervalos do solo, onde há uma variação ali e não somente a monocultura, que é o que transforma o solo pobre no nutriente e, consequentemente, o vegetal, a verdura, o legume que está sendo plantado ali, pobre em nutrientes também. O que é muito importante e que pouca gente dá atenção a isso, que é a respiração. Né? A gente pode passar 30 dias sem comer, a gente pode passar 10 dias sem água, mas a gente não passa 3 minutos sem respirar. E muita gente não sabe simplesmente respirar. Muita gente respira pela boca, e isso é extremamente prejudicial para o nosso organismo. Então, algo que está disponível aí para todos e que muitas vezes a gente não sabe usar, né? Então, preste atenção na sua respiração. Preste atenção em como está a sua respiração nesse momento. A respiração ela deve ter ciclos longos, onde você enche o seu pulmão, esvazia, e isso só é possível se a gente trouxer consciência para esse movimento. Muitas vezes a gente fica ali no automático, com aquela respiração curtinha, ofegante, e aí a gente se sente cansado, se sente mal e nem sabe por quê. Então, a respiração ela é algo fundamental para a vida, né? Como eu falei, a gente não vive 3 minutos sem respirar. Se você ficar 3 minutos sem respirar, você vai desmaiar, que é uma forma instintiva e natural, né, de utilizar ali a gravidade e a favor de que você recupere seu fôlego, que você recupere o oxigênio que é necessário para o seu cérebro, para o seu corpo funcionar. Então, é algo que é muito simples, mas que pouca gente dá atenção e que pouca gente sabe fazer. Então, trazer atenção e consciência para a nossa respiração é algo fundamental à vida. A gente não vive sem oxigênio. Então, você que tem aquela respiração bucal, né? Você que ronca, esses são sinais de que algo não está 100% aí no seu sistema respiratório. Existe um estudo chamado polissonografia, que ele é feito durante o seu sono e nas pessoas que roncam, né? O roncar é um cair da língua para trás, isso é gerado pela idade, é gerado pela obesidade. E esse movimento, né, de roncar durante a noite, através desse exame, né, que é feito chamado polissonografia, ele demonstra que você tem microdespertares durante a noite. E se você tem microdespertares durante a noite, você não tem um sono reparador. E se você não tem um sono reparador, você não tem saúde. Então, estar atento à forma como respiramos é algo muito importante, né? O oxigênio está aí disponível, né? É algo abundante na natureza. Então, que possamos trazer consciência para esse movimento, para que a gente possa ter uma vida de fato mais saudável. Mas vamos entrar aqui agora na parte da alimentação, né? Alimentação, estar alimentado é diferente de estar nutrido. E isso pode parecer um pouco confuso para algumas pessoas, mas eu vou dar um exemplo aqui que fica bem simples e visível, né? Fica fácil de entender. Por exemplo, quando você vai num fast food e você come ali aquele hambúrguer, aquela batata frita, você sai dali saciado, né? Você se alimentou, mas você não se nutriu. Pode perceber que pouco tempo depois você vai estar com fome de novo. E essa é uma questão que acontece no dia a dia, né? Se você se alimenta ali, por exemplo, de um macarrão, você vai se sentir saciado naquela hora, mas pouco tempo depois você vai estar com fome de novo. Por quê? Porque esse alimento ele é rico em calorias, mas pobre em nutrientes. E como eu te falei anteriormente, a desnutrição ela está por trás
todas as doenças. Então, buscar por alimentos mais nutritivos é a solução, né? Que o alimento seja seu remédio, que seu remédio seja seu alimento. E isso só é possível através de ter esse conhecimento, de ter esse esclarecimento e de buscar por alimentos mais nutritivos. Então, trazendo aqui mais para o dia a dia, para uma coisa mais palpável, né? Porque eu sou, por exemplo, uma pessoa que não frequento fast food mais, né? Já comi muito em fast food e não tem nada de errado com isso se você quer ficar doente. Se, então, se você quer levar uma vida mais saudável, eu digo que fuja desses ambientes, né? Onde ali vai ter uma alimentação rica em calorias e pobre em nutrientes. E a desnutrição, mais uma vez, está aí por trás das doenças. Por exemplo, quando você vai no mercado, né? Hoje em dia eu vou no mercado e ontem eu fiz até um vídeo aqui, postei no meu stories. Cara, eu não trago muitos produtos alimentícios para minha casa. Tem um ou outro ali, mas geralmente as comidas que eu trago para dentro da minha residência, do meu lar, são comidas de verdade. Comidas ricas em nutrientes, em diversos deles, né? E como que eu vou saber disso? Fugindo dos produtos alimentícios. Os produtos alimentícios são aqueles produtos que passam por um processo de refinamento dentro das indústrias, aqueles alimentos que trazem conservantes, corantes, estabilizantes, enfim, uma série de antes, né, que são alimentos que não servem para nada, né? Então, acho muito importante a gente analisar ali dentro da sua alimentação e não querendo ser radical aqui, não querendo que você pare de comer nada, embora com o esclarecimento você mesmo vá criando essa consciência dentro de você e cada vez mais opte por menos produtos alimentícios, tudo começa ali no mercado. O que você vai trazer para dentro da sua casa? Quando você olha para a sua despensa, olha para a sua geladeira, qual a porcentagem ali de produtos alimentícios e de comida de verdade? Porque o produto alimentício, ele pode ali te dar um prazer, mas ele não vai trazer nutrientes para a sua vida. Então, conforme a gente vai trazendo a comida de verdade, uma comida rica em nutrientes para a nossa vida, a gente vai percebendo e sentindo menos, vai percebendo o quão isso faz bem, o quanto o nosso organismo funciona melhor, o quanto nossa máquina funciona melhor, e a gente vai deixando naturalmente de comer aqueles outros alimentos que não fazem sentido, né? Que ali é um mero capricho e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, né? Não é culpa sua, existe toda uma engenharia alimentícia por trás disso para que você se vicie nesse tipo de alimento. Mas você não acha estranho um leite, por exemplo, que se você deixar ele 3 horas em cima da tua mesa aberto, ele vai azedar e ele poder ficar 100 e poucos dias dentro de uma caixa, numa gôndola de supermercado? Você não acha estranho um biscoito que ele passa 1 ano no porta-luva do seu carro esquecido e quando você abre, ele está ali da mesma forma, né? Pronto para ser ingerido? São esses pequenos detalhes que vão trazendo esclarecimento e que a gente vai percebendo, cara, tem algo estranho nisso aí. Porque se o alimento ele estraga, como que isso daqui tá intacto aqui, pronto para ser ingerido, depois de 1 ano esquecido no porta-luva do meu carro, por exemplo? E eu entendo também que existe muita gente que não abre mão, né, de determinados alimentos. E assim, não é culpa sua, tá? Como eu falei, existe toda uma engenharia alimentícia e infelizmente essa engenharia por trás das indústrias alimentícias, ela não olha para a sua saúde, ela está olhando para o lucro propriamente. Então na nossa língua existem ali os pontos específicos onde detecta o doce, o azedo, o salgado. E existe um ponto no meio da nossa língua chamado umami, que é o ponto que detecta o glutamato, né? O monossódio de glutamato que está presente em muitos alimentos, né? Naquela batatinha do fast food, em diversos alimentos aí que você não consegue viver sem. Por quê? Porque você está viciado nisso. Isso é feito intencionalmente, porque infelizmente a legislação brasileira ela permite que
tenha certa quantidade desse tóxico, desse químico, né, chamado monossódio de glutamato nos alimentos. Então, embora seja um absurdo, existe, e uma vez existindo, agora que você sabe, você pode... Então, uma vez que você sabe que existe, a gente pode começar a driblar, né, esse vício, substituindo por outras formas, por outras coisas que também façam o seu gosto, mas que não façam mal. Esse glutamato, ele vai subir para o seu cérebro, vai degenerar, sabe? Então, chega a ser uma maldade da indústria alimentícia, mas que infelizmente aí é permitido por lei, então que no momento a gente não pode fazer nada contra isso, a não ser escolhas. Então, sem trazer aqui um processo muito radical para a sua vida, sem trazer uma mudança muito radical, porque isso daí também pode acabar gerando um certo processo de abstinência no seu ser, né? Pelo vício em açúcar, pelo vício em monossódio de glutamato, né? Que são substâncias que viciam tanto quanto tabaco, tanto quanto cocaína, tanto como álcool, né? E são extremamente prejudiciais, né? No caso do glutamato, aí, precipitando Alzheimer, precipitando Parkinson. São informações que a gente não vai achar com facilidade em qualquer lugar, porque a indústria é muito rica, a indústria alimentícia, ela não quer que você saiba disso, para que você continue ali consumindo e se viciando nesse tipo de alimento e, consequentemente, gerando lucro para ela. Mas agora que você sabe, né, é uma escolha o que fazer com essa informação. E de forma gradativa, de forma leve, e modificando os seus hábitos e modificando a sua alimentação. Então, assim, no mercado, ali, quando a gente está fazendo ali aquela compra, quanto da sua alimentação, quanto do que está naquele carrinho ali é um produto alimentício e quanto do que está naquele carrinho ali é comida de verdade, sabe? E equalizando de maneira leve, de maneira gradativa essa balança, né? O que você consome no seu café da manhã? Eu não consumo nada, eu faço jejum e, inclusive, eu indico muito o jejum intermitente. É uma prática que mudou minha vida. Em algum momento eu vou falar mais sobre isso, vou aprofundar aqui, porque assim é um estilo de vida, não é uma dieta, e é algo que transformou a minha vida, a vida da minha família em relação à saúde. Mas voltando aqui, o que você consome no café da manhã, o que você consome no seu almoço, o que você consome no seu jantar, no lanche da tarde, faça um levantamento, faça uma pesquisa mesmo do quanto disso é comida de verdade e o quanto disso é um produto alimentício. Provavelmente 50% ou mais disso daí é um produto alimentício. E isso não tem que estar presente na sua vida, né? Aquilo que for mais desafiador para você, de você deixar de lado, vá buscando alternativas, vá tirando isso da sua vida gradativamente, aos poucos, de uma maneira não muito impactante, para que você não sofra psicologicamente aí, né? Porque, e até fisiologicamente, porque é viciante. O açúcar, o glutamato, os carboidratos refinados, eles são feitos para que você se vicie, né? Existem estudos realizados em laboratórios com cobaias, né, com ratos, onde é colocado ali um pires de açúcar, o outro pires com cocaína, e isso daí é filmado por 24 horas. O rato, ele passa mais tempo no pires de açúcar do que no pires de cocaína. Então pensa só, o que você está fazendo? Você daria cocaína para o seu filho? Você daria heroína para o seu filho? Acredito que não. Você usaria esse tipo de droga? Eu também acredito que não. Se você está aqui, você está buscando por saúde e provavelmente você não faz uso e nem faria uso dessas substâncias. Porém, você faz uso do açúcar diariamente, cotidianamente, em excesso. E então, olha que loucura isso. Não é só porque é permitido por lei, não é só porque está ali presente em vários tipos de alimentos para a gente, que a gente deve fazer o uso. Muito pelo contrário, a gente deve buscar por alternativas, né, para que a gente não sofra as consequências disso. Como eu falei anteriormente, a fatura da saúde é uma fatura que vem cara, caso você não olhe para isso agora, né? É a mesma coisa que pagar ali o mínimo do cartão de crédito. Quando você vê, você está numa bola de neve que você não consegue sair nunca mais.
e você vira escravo daquele banco. Então, não seja escravo desse banco, né, que é a sua saúde, porque em algum momento a fatura vai chegar e você não vai querer uma fatura cara. Quem não tem tempo para cuidar da saúde vai ter que arrumar tempo e dinheiro para cuidar da doença. Não estou falando que é fácil, né? Não estou falando, mas é simples, né? Não é, dá trabalho cuidar da saúde, dá trabalho ser saudável, mas dá muito mais trabalho cuidar da doença. Mas bora para soluções, né? Eu não quero aqui só ficar apontando o que a gente faz de errado, mas principalmente trazer soluções para a nossa vida. Como a gente resolver essa questão da desnutrição, das doenças que aparecem na nossa vida. E o primeiro ponto, o ponto básico, é a água. A água, ela durante muito tempo não foi vista como nutriente, mas ela tem nutrientes, né? Ela realiza a hidrólise no nosso organismo e muitas pessoas não bebem água, simplesmente porque não gostam, porque não têm esse hábito ou porque substituem a água por sucos, chás, cafés, Coca-Cola. Conheço muita gente que substitui a água por Coca-Cola, o que é um absurdo e vai gerar um efeito devastador na sua saúde, mas isso acontece. Então, o primeiro passo é se hidratar, é estar hidratado, né? Nós somos compostos de cerca de 70% de água. Então, se a gente não está reabastecendo o nosso organismo com essa fonte de vida, nós teremos problema, sem dúvida nenhuma. Se a gente estiver andando na rua, cerca de 40% das pessoas que cruzarem o nosso caminho estarão desidratadas. E sequer elas se dão conta disso. E a desidratação, ela é algo muito ruim para a nossa vida. Você que acorda já tomando um analgésico, você que acorda já com uma dorzinha aqui, outra dorzinha ali, isso é um sinal forte de desidratação. A desidratação no nosso organismo, ela libera uma substância chamada histamina. E essa histamina, ela causa dor crônica. Então, muitas vezes, aquela dorzinha que você sente diariamente aí pode estar relacionada à desidratação. Daí a importância, né, dentre diversos outros fatores importantes, da gente estar consumindo ali uma quantidade de água, uma quantidade boa de água. Se você quer fazer esse cálculo, você ingira cerca de 30 ml por quilo de peso seu, é uma quantidade razoável de água, e você estará aí fazendo um bem, uma gentileza para o seu organismo, para o seu corpo, e consequentemente colhendo mais saúde no seu dia a dia. Então eu faço um desafio aqui para você. Você que sofre com esse tipo de dor logo ao acordar, que está sempre à base de analgésico, por 10 dias, consuma 2 litros de água por dia. Eu aposto com você que essas dores vão desaparecer. E eu quero que você venha aqui me contar se desapareceu ou não, que você venha aqui me cobrar se essas dores desapareceram. Mas aí tem uma questão que é muito importante, eu quero que você preste muita atenção nisso. Essa água que vem do nosso filtro aqui, ela pode ser também um grande problema. Por quê? Porque essa água, ela passa por processos de purificação, onde, junto com essa purificação, são extraídos dela também os minerais. Então, se você beber cerca de 2 litros de água por dia, 2, 3 litros de água por dia, dessa água que sai do filtro, provavelmente você vai estar esfoliando os minerais que já existem no seu corpo, através da urina, do suor, e aí isso, em vez de se tornar uma ajuda, vai se tornar um problema, né? Porque se você já está pobre em nutrientes, em minerais, e esfoliar esses minerais do seu corpo, a gente vai estar gerando mais um problema aí. E o que a gente pode fazer para eliminar esse problema? A gente pode colocar sal na nossa água. E eu sei que pode parecer contraditório o que eu vou dizer aqui, né? Pode te assustar a primeiro ponto. Poxa, como assim eu vou botar sal na minha água? Eu já tenho problema de hipertensão, já tenho problemas por conta do sal e vou colocar sal na minha água? Sim. A grande questão aí é que você tem que aprender a usar o sal marinho integral.
o sal rosa do Himalaia, esse cloreto de sódio que você tem na sua casa, esse sal de mesa que você utiliza geralmente na sua casa, ele é um veneno. Ele é um veneno para o seu coração, ele é um veneno para a sua pressão, ele é um veneno para o seu organismo de forma geral. Por quê? Porque ele passa por um processo de lavagem, por um processo industrial, onde são utilizados detergentes para deixar ele branquinho, para deixar ele fininho, aí, bonitinho para você colocar na sua mesa. E esses detergentes eles acabam indo junto com o produto, não tem como eliminá-los do produto após, né, esse processo de purificação. Então, esses alimentos, esses detergentes que vão junto, eles são um veneno para o seu organismo. Então, aprenda a utilizar aí dentro da sua casa, e não só para suplementar, vamos dizer assim, a sua água, mas no seu consumo diário, né? Para produzir os seus alimentos, para cozinhar, enfim. Esse sal aqui, sal marinho integral ou o sal rosa do Himalaia. Esse produto, esse alimento, ele possui mais de 60 minerais. Dentre eles, o magnésio, né? Nós somos vistos pela OMS como um dos países com maior deficiência de magnésio. Porque por isso há tanta suplementação, né, via medicina, via os médicos, né, de magnésio. Né, você está ali um pouco ruim, já vem logo uma suplementação de magnésio, e algo que é cada vez mais comum aí, a suplementação de magnésio. Porque para a gente ter magnésio na água, a gente precisa de vulcão. E a gente não tem vulcão no Brasil, né? Graças a Deus, mas isso tem um preço, né? Mas esse preço ele pode ser diminuído aí com a suplementação desse sal marinho na água. Então o que eu faço? Para cada 1 litro de água, 1 colher de café desse sal marinho. Esse sal marinho, inclusive, ele vai ter benefícios para a sua pressão, ao contrário do cloreto de sódio, que vai te causar sérios transtornos, seríssimos transtornos. Então, aprender a utilizar o sal marinho integral ou o sal rosa do Himalaia, ao invés desse veneno que você utiliza na sua casa, é uma boa solução para suplementar, vamos dizer assim, essa água. E aí sim, essa água, esses 2, 3 litros de água que você vai consumir diariamente, eles trarão um efeito muito benéfico para a sua vida, né, eliminando aí essas dores constantes e, consequentemente, também hidratando aí de forma ideal o seu corpo, o seu organismo. E aí tem gente que já olha torto, né? Pô, mas eu não tenho dinheiro para gastar com isso, só sal rosa do Himalaia é caro. Pode ser, verdade, também concordo. Mas esse sal aqui, sal marinho integral, 500 gramas, meio quilo de sal, paguei R$ 8. Então, assim, não é nada exorbitante, né? A gente paga o quê? R$ 2, R$ 3 no sal, no cloreto de sódio, naquele veneno. Então, por que não? Aí, acrescentar R$ 5 e comprar algo que vai fazer a diferença na sua vida. Como eu já falei algumas vezes aqui, se você não tem tempo, né, nem disposição, nem dinheiro para investir em você, na sua saúde, você vai ter que arrumar tempo, disposição e dinheiro, quiçá bastante dinheiro, para investir na sua doença, para tratar a sua doença. Então essa forma de prevenção, né, é muito simples e, cara, não custa caro, né? A gente está falando da sua saúde. Como eu falei lá no começo também, se você perguntar para um bilionário que está no leito de um hospital hoje, aquele dinheiro dele não serve para nada. Então tudo que ele queria era poder voltar atrás, voltar no tempo e talvez ter mudado os hábitos, né? Então não há preço quando a gente está tratando de saúde, né? Não precisa comprar a pedra de sal rosa do Himalaia de R$ 80 o quilo, mas eu acredito que é possível para qualquer pessoa substituir o cloreto de sódio aí, o veneno que você bota na sua mesa, que você consome e dá para sua família aí de R$ 3, por sim acrescentar mais R$ 5 aí e adquirir um sal marinho integral, né? E eu estou jogando esse preço aqui porque é o que eu encontrei, mas existe mais barato também, já dei uma olhada na internet. Então, assim, é questão de prioridades, né? Questão de saúde, estamos falando aqui da sua vida. Então não economize nesse quesito, até porque não é uma diferença tão grande assim.
Além do que, esse sal ele vai ter iodo, ele vai ter magnésio, ele vai ter, enfim, uma série de minerais aí que são necessários para o seu organismo. Então, você também pode estar deixando de precisar de uma suplementação que também vai te custar dinheiro, que também vai te custar saúde ali para frente, pelo simples hábito de substituir o veneno cloreto de sódio que está aí na tua mesa por um sal marinho integral. Então, se você pegar aí a sua mãe, por exemplo, quando ela tinha a sua idade, ela ingeriu uma quantidade muito maior de iodo do que você ingere hoje. Se você pegar a quantidade de magnésio que ela ingeria quando ela tinha a sua idade, ela também era muito superior à que a gente ingere hoje. Existe um estudo feito pelo Departamento de Agricultura norte-americano chamado NSHANES, que eles pegam uma parcela da população de diferentes locais, de diferentes idades, e fazem a medição da taxa nutricional dessas pessoas. E cada vez mais, né, os nutrientes vêm sumindo da nossa alimentação. Então a importância da gente fazer esse tipo de suplementação, né, dentro da medida do nosso possível, do nosso conhecimento, das nossas orientações, dos esclarecimentos que vêm surgindo. Então é muito legal fazer isso. Mas vamos voltar ao assunto da água. A água, então, vai ser aí o primeiro passo, né, para que você restabilize ou que você mantenha a saúde na sua vida, e a ingestão de mais sal, né? Lembrando sempre que sal é diferente desse veneno que você tem aí na sua mesa. Então, aprender a usar o sal marinho integral, o sal rosa do Himalaia, né, que esse sim é benéfico para a saúde. Ele é rico em minerais e vai estar fazendo aí uma suplementação necessária, né, por esse empobrecimento de nutrientes na alimentação que a gente consome com o passar dos anos aí, né? E por mais que pareça contraditória essa informação, né, deixar bem claro aqui que sal é diferente de cloreto de sódio. Então aprenda esse novo hábito e pare de comprar sal no mercado, a não ser que ele seja ali um sal integral. Mas pare de levar esse veneno chamado cloreto de sódio para dentro da sua casa e, consequentemente, você vai evitar aí diversos distúrbios, diversas patologias na sua saúde. E isso é muito bom, né? Quem não quer? Então, só relembrando aqui para vocês me cobrarem, faça esse teste na sua vida. Pega ali, toma 2 litros de água por dia, dessa água suplementada com sal marinho, né? 1 colher de café para cada litro de água, e sem dúvida nenhuma você vai ter uma melhora perceptível na sua vida, na sua hidratação, nas dores crônicas, e pode vir aqui me cobrar, tá bom? Resolvida essa questão da hidratação, né, que é o primeiro passo aí para uma vida saudável, a gente entra na parte da alimentação. E aí é onde mora, né, o grande vilão da nossa saúde. Nós somos viciados em açúcares, em carboidratos, e o grande problema disso, né, como eu falei daquele experimento lá anteriormente, com os ratinhos de laboratório que passam muito mais tempo no pires com açúcar do que no pires com cocaína, né? E ninguém seria louco de usar cocaína, de botar cocaína dentro da sua casa para os seus filhos, né? Então, por que a gente faz isso com açúcar de forma tão inocente, né? Já não é mais tão inocente, porque agora a gente tem esse conhecimento, então a gente tem o poder de escolha do que fazer com isso. E só lembrar, né, que o açúcar não é só aquele açúcar propriamente, aquele açúcar branco que a gente utiliza nos diversos alimentos, mas também esse açúcar ele está presente em diversos alimentos. Então aprenda a ler os rótulos, né? Muitas vezes você está comendo ali um alimento saudável e não se dá conta de que tem açúcar ali. Existem também, né, dentro da indústria alimentícia, diversos nomes, muitos nomes para o açúcar. Então muitas vezes você está sendo enganado, você está comendo ali um açúcar sem saber. Por exemplo, naquela lasanha congelada que você compra, naquele prato congelado, né, das marcas famosas que vem dentro de uma caixinha aí, provavelmente tem açúcar também. Então é sempre bom aprender a ler o rótulo, né, o conteúdo daquilo que você está comprando, e para não ter erro,
fugir dos produtos alimentícios, né? Vá para a comida de verdade. Fuja do que você tem que tirar de uma caixa, fuja do que você tem que abrir e tirar de um saquinho, de um pacote, porque só aí você já vai estar eliminando uma boa parte dos problemas que possam surgir na sua saúde, né? Foi no mercado ali e a grande questão é essa, a programação, né? Tudo começa ali no mercado, tudo começa com o alimento que você vai colocar dentro da sua casa e é tudo uma questão de programação. Passa direto daqueles corredores, muitas vezes atrativos, de produtos alimentícios, vá ali na seção de verduras, na seção de legumes, vá no açougue, né? Ovos é muito bom, mas busque ao máximo que tiver aí dentro da sua capacidade fugir desses produtos alimentícios e leia rótulos, né? Leia rótulos para você ter um maior conhecimento do que você está colocando, do que você está nutrindo o seu ser, né? Muitas vezes você não vai estar nutrindo, você vai estar ingerindo ali calorias vazias que só vão te trazer prejuízo a curto, médio e longo prazo. Os açúcares, os carboidratos, além de todo esse prejuízo para a saúde que eles podem te trazer, eles também trazem prejuízo psicológico, né? Você está viciado em açúcar, você está viciado em carboidrato. Algo que eu esqueci de falar, mas que é muito importante, né? Ele está presente nos pães, ele está presente no macarrão, ele está presente em diversos alimentos. Por isso a importância da gente ler os rótulos, a gente entender o que a gente está ingerindo, né? E esse tipo de alimentação, ela está completamente associada a doenças, né? Que estão muito presentes aí na vida não só do brasileiro, mas grande parcela aí da população mundial. Com certeza você conhece alguém que sofre com diabetes, próximo ou distante de você, e com certeza você conhece alguém que tem ou teve câncer, né? E isso tudo tá aliado, né? A nossa alimentação ela contribui, como eu falei no início do vídeo, para que essas lâmpadas se acendam ou não, né? Não somos reféns da nossa genética, eu gosto de repetir isso para que a gente se liberte desse paradigma, dessa crença. Então, a epigenética é que vai definir, né? O gene pode até estar presente aí no seu organismo, mas a epigenética, que é a forma como interagimos com o ambiente, os nossos costumes, os nossos hábitos, a nossa alimentação, é o que vai ser o interruptor aí para acender ou manter apagada essa lâmpada aí que pode estar presente no seu gene. Então, os cânceres, diabetes, Parkinson, Alzheimer, todas elas são doenças que podem ser silenciadas dentro do nosso organismo, mesmo que a gente tenha o gene contribuidor presente no nosso sistema, através da alimentação. E sem dúvida nenhuma, o excesso de carboidratos e açúcares está completamente relacionado a isso. Então, a importância aí da gente diminuir, né? No mínimo diminuir o consumo desse tipo de alimento, de produto, para que a gente possa viver de forma saudável. Hoje em dia a gente vive de forma mais saudável, porém, ou melhor, hoje em dia a gente vive por mais tempo, mas a gente passa muito mais tempo doente, sabe? Os nossos ancestrais eles viviam um pouco menos em relação à quantidade de anos, mas eles não ficavam doentes. Então a gente vive até ali, tem gente que vive até os 100 anos, mas dos 80 para lá vai se arrastando, sabe? Então não é benefício isso, né? E essa realidade ela pode ser mudada completamente através dos nossos hábitos, da forma como a gente lida com os ambientes em que a gente convive, né? Em todos os aspectos. E aí, para você aí que sofre com diabetes, né? Diabetes tipo 2, ela é uma doença muito presente em grande parcela da população mundial. Eu quero trazer aqui um novo conceito, né? Você pode ter escutado que essa é uma doença progressiva, que ela é uma doença que não tem cura, que ela vai permanecer na sua vida pelo resto dos seus tempos e que você vai precisar sempre estar fazendo ali o uso daquela medicação controlada. E eu quero quebrar esse conceito,
E peço que esvazie seu copo para que você possa absorver essa nova informação. E se não fizer sentido para você, tudo bem, mas se não fizer sentido para você, eu peço que você se informe melhor, porque essa informação que eu vou trazer ela é baseada em estudos, né? Existe um grupo de aborígenes, aborígenes são índios, né? Que começaram a viver ali nas periferias das cidades. Como hoje a gente vê os índios não só na mata, mas também os índios estão inseridos na sociedade, nas cidades, né? Nos grandes centros, esses índios começaram ali a povoar os arredores de uma cidade. E rapidamente esses índios eles desenvolveram diabetes por conta da alimentação diferenciada, né? Eles estavam acostumados com uma alimentação completamente natural, com uma alimentação rica em nutrientes, e a partir do momento que eles começaram ali a frequentar mercados e se alimentar da alimentação das grandes cidades, eles desenvolveram o diabetes rapidamente. E foi pega uma parcela desses índios e eles foram levados novamente para as aldeias de origem, onde eles voltaram a se alimentar de comida de verdade, né? Da comida que seus ancestrais comiam ali através da caça, através da cultura, da agricultura. E durante 3 semanas apenas, esses índios, esses aborígenes tiveram a remissão do diabetes, sabe? Então, existem estudos hoje também, desenvolvidos dentro de universidades, onde o jejum de 24 horas, uma vez por semana, feito em pacientes idosos com diabetes tipo 2, eliminaram aquele remédio, o glifage, da vida dessas pessoas. Então, quebra esse estigma de que você vai ser refém do remédio, da insulina, daquela injeçãozinha na barriga ali para sempre, porque você tem diabetes tipo 2, sabe? Tá tudo relacionado aos seus hábitos e à forma como você interage com o meio ambiente. Obviamente, se você continuar com seus maus hábitos, que instigaram essa doença a se manifestar no seu ser, aí não tem o que fazer. Você vai ficar assim dependente da insulina o resto da tua vida. E aí vão vir as consequências disso, caso você exagere, as amputações, a cegueira. E ninguém quer isso, né? Nem para si e muito menos para aqueles amados, né? Para as pessoas próximas da gente. Então, vai na raiz do problema, vai na fonte do problema. Se o seu problema está sendo aí o excesso de carboidratos e açúcar, elimine isso da sua vida e, consequentemente, você vai colher os frutos desse novo comportamento, né? Assim como a doença se instalou no seu ser, se manifestou no seu organismo através de um mau comportamento, você também tem a capacidade de reverter isso. Então, você não é refém da insulina, né? A insulina não é legal, você não é refém de medicamentos. Tudo vai ser uma questão de como você vai tratar a raiz do que fez você precisar dessa medicação. E por mais contraditória que pareça essa informação também, que eu vou trazer aqui, a insulina, ela é o que cria a diabetes, ela é o que faz a diabetes acontecer. Pô, mas como assim se eu tenho diabetes e eu tomo insulina? Quanto mais insulina você toma, mais resistência insulínica você vai ter, e aí você entra num processo chamado ciclo vicioso, onde você não consegue se libertar daquela insulina, quando, se você tratasse a raiz do problema, que é o excesso de carboidratos e açúcares no seu organismo, você poderia eliminar definitivamente essa doença da sua vida e esses medicamentos da sua vida. Os medicamentos, os remédios, eles remediam, eles não tratam, eles não vão na causa da doença. E essa é a missão que eu trago aqui, sabe? Essa é a missão que eu tomei para mim, de levar a saúde para a vida de vocês, como eu trouxe para mim, indo na raiz dos problemas e podando aquelas ervas daninhas ali de onde elas precisam ser podadas para que não nasçam de novo. Se você pegar um mato ali que está no meio do seu quintal e você passar tesoura nele, ele vai nascer de novo, ele vai brotar de novo. E é isso que os remédios fazem. Agora, se você pegar ele, ter um pouquinho mais de trabalho, cavar ele em volta e arrancar ele pela raiz, ele não nasce de novo. E esse é o conceito de tratar as doenças, né? De não remediar, de tratar, de ir na causa e na raiz, de arrancar aquele mal de uma vez por todas da sua vida.
E aí uma terceira questão, que também é muito importante para a nossa saúde, né, para que a gente possa levar uma vida plena e saudável, é a ingestão de gorduras, né? Fizeram uma lavagem cerebral na gente. Inclusive eu caí nessa lavagem cerebral durante muito tempo, até adquirir um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de estudo, de que a gordura é ruim. Cara, da onde eles tiraram isso? Se as nossas células, a membrana da nossa célula é feita de gordura, se o nosso cérebro é feito de gordura, da onde tiraram que a gordura é ruim? Eu vejo aí como uma grande manipulação, né? E existem histórias, né, por trás disso daí, mas vamos deixar um pouco as histórias de lado para encurtar um pouco o vídeo e ir para os conceitos. O seu bisavô, o meu bisavô, ele era muito mais saudável que a gente e ele comia gorduras, sem problema nenhum. Ele não tinha um colesterol alto, não tinha, enfim, ele comia banha de porco, ele comia carne de porco, coisas que são tidas como os grandes vilões, né, hoje pra gente. Inclusive a falta de ingestão de gorduras, ela pode causar, existem estudos demonstrando que elas causam deficiência cognitiva, ou seja, você vai ter um problema cognitivo por falta de ingestão de gordura, né? Existe aí um grande terrorismo feito pelos cardiologistas, pelos médicos em relação à gordura, mas que estão também atrelados aí a questões de lobby, a questões de indústria farmacêutica, a questões de manipulação, de indústria alimentícia, enfim, não quero me aprofundar muito nessas questões, mas existe um terror, né, colocado pelos cardiologistas principalmente em cima das pessoas que consomem gordura, no sentido de que você vai aumentar seu colesterol. E cara, eu quero te falar uma coisa, o colesterol ele está relacionado ao consumo de carboidratos. Mais uma vez, esse grande vilão aí se apresentando na sua vida. Então, carboidratos, colesterol são carboidratos, não gorduras. E trazer também, né, uma informação que é esclarecedora e muito importante, que existem as gorduras boas e as gorduras ruins. Existe a gordura ruim, que é essa presente a gordura hidrogenada, a gordura trans, a gordura presente no óleo vegetal, né? E não importa de qual qualidade ele seja, qual a origem dele, se é de canola, se é de milho, se é de girassol, todos eles são nocivos à saúde. E se você pegar um óleo, por exemplo, um óleo de cozinha, um óleo de soja, como é que ele fica aquele tempo todo ali exposto, cerca de 12, durante várias horas à luz, sem ficar rançoso? Né? Tem que ter alguma coisa ali. O óleo, se você deixar ele exposto à luz, ele fica rançoso. Então, ele não... Além dele já ser algo prejudicial, ainda existe ali uma série de aditivos, de conservantes, que vão torná-lo ainda mais prejudicial. Então é algo que a gente tem que tirar aí da nossa vida, né? Manteiga, a não ser a ghee, né? Em algum outro momento eu vou falar sobre, né? A gente está focando aqui nas raízes das doenças, então por isso eu estou falando dos alimentos prejudiciais, mas é bom a gente trazer, né, os alimentos que são bons também. Então existe uma série de gorduras boas aí que inclusive que não só podem, como devem ser consumidas. As gorduras presentes nos abacates, nos azeites de oliva de qualidade, nas castanhas, enfim, nos peixes, né? Então, quebrar um pouco desse paradigma de que a gente não pode consumir gordura, né? A gente deve sim consumir gorduras, gorduras boas, né? Se você quiser pesquisar um pouco mais sobre isso, existem vários materiais aí na internet. E o colesterol não está vinculado a gorduras, e sim ao consumo de carboidratos. Então, se você está com colesterol alto e o médico pede para você cortar gorduras, você vai cortar aquelas gorduras ruins. Mas corta o carboidrato, passa a fazer uma alimentação low carb, para você ver se no próximo exame seu colesterol não vai ter estabilizado, não vai ter abaixado. E para finalizar vem a proteína, né? Que por muitos de nós é ingerida demais, por muitos de nós é ingerida de menos, e é um nutriente necessário para a nossa saúde, né? A proteína ela é utilizada em muitas questões dentro do nosso organismo e ela deve ser ingerida, e aí depende de você aí, dos seus gostos alimentares,
se vai ser uma proteína de origem animal, se vai ser uma proteína de origem vegetal. O que importa é a ingestão na quantidade certa, né? Temos ali que ingerir cerca de 1 grama de proteína por quilo que a gente tem. Então esse é um cálculo bem simples de fazer para você estar aí com a sua proteína em dia. E aí no caso de deficiência aí na ingestão de proteína, né, que é algo tão importante para o nosso corpo, para os nossos ossos, para nossas células, para os nossos músculos, você pode desenvolver algo chamado sarcopenia, que é uma deficiência, né, de proteína, onde daqui a alguns anos você vai precisar de ajuda para atravessar a rua, porque você não vai ter força, né? Você não vai ter proteína nos seus músculos, que é o que vai te dar força, sustentação. E existe também o oposto disso, que é o consumo em excesso, né? Hoje em dia está muito famoso, né, nas academias, as pessoas que estão querendo ganhar corpo, utilizar ali o whey protein, né? Mas grande parte da proteína ingerida em excesso, e isso independente de se o whey protein é com ou sem açúcar, a proteína em excesso dentro do seu organismo vai virar açúcar. Olha só que sensacional saber essa informação. Porque muitas vezes você está ali na dieta, né? Tá balanceando a sua dieta, mas acaba ingerindo a proteína ou o whey protein em excesso e isso vai virar açúcar dentro do seu organismo, jogando todo o seu esforço no lixo. Eu me enganei, as proteínas não eram o último item da lista, né? Existem as nossas queridinhas, as vitaminas e sais minerais, né? Que eu falei um pouco sobre isso lá na água, sobre os minerais lá na água, lá atrás. Mas toda doença ela está aí atrelada a uma desnutrição, uma falta de nutrientes nesse sentido, né? No nosso organismo, de vitaminas ou de sais minerais, enfim. E é muito importante, né, que a gente tenha esses elementos presentes no nosso organismo. Eles vão estabilizar e harmonizar a nossa saúde e, se utilizados em doses superiores àquelas que a gente necessita no nosso organismo, elas funcionarão também como um remédio, né? E aí sim, né, um remédio que vai na raiz da doença, como por exemplo uma baixa imunidade, né? Se a gente suplementar ali com vitamina C, e pode ser uma suplementação natural através dos cítricos, né, ricos em vitamina C, isso vai trazer um benefício na imunidade do seu corpo, né? O próprio shot da imunidade que a gente utiliza pela manhã em jejum, né, que é a cúrcuma, rica em curcumina, o limão, enfim, são formas naturais de suplementar as deficiências aí de vitaminas e minerais do seu corpo e, consequentemente, promover saúde no seu ser. Bom, então eu vou me aproximando aqui do fim, né? Espero que vocês tenham gostado. Eu trouxe aí 5 tópicos para a gente poder ter uma vida com mais disposição, mais energia, mais saúde, plenitude, alegria de viver e sem doenças. Então foram eles, recapitulando aqui, a oxigenação, né? A importância da gente trazer consciência para o movimento de respirar, para poder aproveitar com essa abundância que o ambiente que a gente vive nos oferece, né? A hidratação através de uma água de qualidade, na quantidade certa, com a constância certa, e a nossa alimentação, né? O que a gente come, né? Dizem que a gente é o que a gente come e é exatamente isso, né? Você está aí agora com a oportunidade de olhar mais para essa sua alimentação, ter um pouco mais de consciência no movimento do que você vai ingerir, né? Quais são os nutrientes presentes naquilo ali, o que é realmente necessário e o que realmente é prejudicial para o seu organismo. E espero ter contribuído de alguma forma para um movimento de mais saúde na sua vida, assim como vem acontecendo na minha, né? Eu estou trazendo esse movimento através de uma mudança, de uma transformação que aconteceu na minha vida, para muito melhor, na vida da minha família, e eu acho que todos nós merecemos viver melhor, né? E o primeiro passo aí é cuidando do nosso veículo, cuidando do nosso ser, e automaticamente essa coisa boa vai se expandindo para as outras áreas da nossa vida.
Então, gradativamente vamos introduzindo esses novos hábitos na nossa vida, sem peso, sem pegar pesado com você. A partir do momento que você tem essa nova consciência, os movimentos vão acontecendo naturalmente, desde que você permita. Então, deixa fluir. E vamos nessa, nos tornando um novo humano. Tamo junto, até a próxima. Compartilha com quem você acha que pode ter interesse nesse vídeo, com quem você acha que precisa desse vídeo. E tamo junto.